Palco Literário Digital, onde a literatura ganha vida. Que ouvir o 1984, né, ter essa experiência, para mim foi muito emocionante. Assim, primeiro, para acompanhar o trabalho de vocês, né, por ser completamente fascinado por tudo que vocês fazem. E segundo, por entrar em contato com esse novo contexto, né, com esse novo cenário. Assim, eu gosto muito do áudio, né, uma coisa que me pega muito, eu escuto muitos podcasts. E confesso que está sendo um pouco desafiador, né, nessa live aqui, voltar ao 1984, porque mexe muito comigo, óbvio, né, por todas essas questões que a gente está vivendo, por todos, né, toda essa loucura aí pela qual a gente está passando. Então, é muito doloroso, eu acho, né? Ainda mais nesse contexto, acessar determinadas questões que o livro traz, tem sido bastante doído. Então, assim, é um exercício para a gente estar aqui, mas a gente está saindo pela via do afeto, né? Saindo pela via da arte da educação, é o que a gente está aqui ocupando esse espaço. E aí eu queria aproveitar para vocês contarem para a gente um pouquinho do que é o 1984, do que é esse áudio, do que é essa plataforma, para já aproveitar, para já começar assim, ó, começar bem. Conta pra gente aí um pouquinho. O Palco Literário, como todo mundo já conhece, do presencial, a gente faz adaptação desses clássicos que os alunos precisam conhecer para as provas, pro teatro, e leva até as escolas para que, ao assistir aquele vídeo, eles consigam, aquela peça, eles consigam assimilar melhor aquele conteúdo do livro, facilitar a vida do aluno. Nosso objetivo é esse. E resolvemos transformar o nosso projeto em digital através de podcasts de áudio-teatro literário. Não é audiolivro, não é aquele formato de audiobook, mas é um trabalho totalmente diferenciado. A gente brinca, a gente fala que é como se você estivesse sentado ali na plateia, com os olhos fechados, ouvindo o espetáculo acontecer no palco. Então, dentro desse podcast de áudio-teatro literário, a gente coloca os diálogos, a sonorização do ambiente para que você consiga imaginar onde o personagem está, o que eles estão fazendo, entender o momento do livro. Tem a narração do 1984 foi feita pela Nívia Maria, uma queridíssima, que eu fiquei super emocionada de ter essa oportunidade. E agora nós estamos com o nosso site, palcoliterariodigital.com.br, onde nós temos 2 formatos de possibilidades para os alunos consumirem os nossos conteúdos. Um é uma assinatura que custa R$14,90 e eles têm acesso a todos os conteúdos que já estão lá, inclusive Triste Fim de Policarpo Quaresma, que também vai ser cobrado nessa prova da UERJ. E um outro formato é R$8,90, um aluguel. E aí fica disponível por 8 dias para o aluno escutar na véspera da prova, uma semana antes da prova, para poder ter essa aula com o professor. Seria muito bom que escutassem antes das lives, para que chegassem já na live conhecendo o conteúdo, porque a gente entende, Marcos, que na maioria das vezes os alunos eles têm uma certa dificuldade em ler um livro, principalmente um livro como 1984, que não é uma leitura fácil, né? Sem dúvida. E quando eles escutam o podcast de audioteatro, facilita a vida deles. Por quê? Porque eles começam a entender a estrutura da obra na cabeça deles. Uhum. E aí, quando eles vão ler o livro, fica muito mais fácil, porque eles vão relembrando aqueles momentos. E é o que a gente disse no início, né? Nosso objetivo sempre foi esse, ajudar esses alunos a se conectarem com essas obras, porque elas são muito importantes, elas são necessárias, e é a forma que a gente tem de ajudar nessa conexão. Perfeito. Olha, ele é maravilhoso, maravilhosos como sempre, né? Você sabe que vocês tocaram em 2 pontos que eu ia até mencionar para vocês, e acho que é imprescindível que a gente abra essa live. E eu vou começar rasgando seda mesmo. Assim, não tenho parcerias financeiras com o Palco Literário, eu não estou sendo pago para fazer essa propaganda, mas vocês sabem que eu rasgo seda mesmo, eu sou fã do trabalho de vocês. E aí vocês sabem que eu ia comentar exatamente 2 referências aí que a Priscila trouxe, 2 coisas que me chamaram muito a atenção quando eu estava ouvindo, né, o áudio, né, eu estava ouvindo a encenação, né, como é que a gente vai chamar? Não é rádio novela. A gente chama de áudio-teatro literário. Áudio-teatro literário. Então a narração me chamou muito a atenção, eu achei genial, achei brilhante. A forma, uma grande atriz, óbvio, né? A forma como ela dá as deixas e dá o tom, eu fiquei muito fascinado. A segunda coisa que me chamou a atenção foi, de um modo geral, a sonoplastia, né? E principalmente nos momentos iniciais, o Pedro, né, assim, e os sussurros, assim, a ideia dos sussurros, de o Pedro sussurrar em muitas das situações, né, naquele contexto, principalmente na primeira parte, né, eu achei esse trabalho genial, porque é exatamente isso que vocês sinalizaram, é uma adaptação
de elementos do livro, né, para uma outra mídia, para um outro processo, e que funcionou muito bem, maravilhosamente bem, eu diria. Né? Então, acho que não tem como a gente começar de outra forma que não seja elogiando o trabalho de vocês, elogiando a adaptação que vocês fizeram, sempre de muita qualidade. E é isso, rasgando seda mesmo. Obrigada, muito obrigada. E eu acho assim, acho que não tem como começar a falar sobre 1984 entrando nesse ponto que eu toquei agora há pouco, né? Que é um livro que tem sido muito difícil de eu revisitar, né? Por todas essas questões que a gente está vivendo, por todo esse horror com o qual a gente está se deparando ao longo, principalmente dos últimos dias, né? Em relação à questão do aumento da pandemia e de toda essa situação, óbvio, né? E eu escolhi esses temas porque quando a gente pensa numa obra literária, né, a gente costuma encontrar diretrizes, né? A gente tem pilares, a gente tem eixos, a gente tem chaves de leitura, eu gosto de dizer isso. E a UERJ, já entrando nesse ponto, né? A UERJ é uma banca particularmente da qual eu gosto bastante, justamente porque é uma banca que dá ao aluno, dá ao candidato muita liberdade, né? É um texto muito livre, e aí a grande questão, a grande dificuldade que os alunos têm com a prova da UERJ vem justamente do fato de que, normalmente, né, na CNTP, a gente tem ali o Enem em novembro, a gente tem a UERJ ali em dezembro, e as pessoas vêm num ritmo muito incessante de preparação para o Enem, propostas de intervenção, que é uma redação muito fechada, um modelo muito rígido, né, lá do Enem. E quando a gente chega para a UERJ, quando a gente chega na UERJ especificamente, é uma virada de chave muito grande. Porque é uma redação que, por exemplo, te permite usar a primeira pessoa do singular, o eu. Isso é perfeitamente aceitável, uma coisa que no Enem não é. Então, os alunos tendem a ter uma certa dificuldade com essa adaptação de modelo. Essa é a primeira coisa que a gente precisa dizer. Eu respeito muito o vestibular da UERJ, porque toda a minha formação está lá, né? Estou em casa também quando eu falo da UERJ. Eu respeito muito a banca de português e de redação, né, da UERJ de uma forma geral. E, então, toda essa experiência é muito, muito rica, né, como um todo. Então, as discussões que acabam vindo são sempre muito pertinentes. Teve um tema em 2016, acho que foi 2016, depois a gente verifica isso, com quase certeza, que falava sobre a necessidade de você conhecer experiências históricas de violência e opressão para a construção de uma democracia. E eu acho que, assim, tem tudo a ver com isso que a gente está vivendo, né? Tudo a ver com isso que a gente está vivendo e com esses temas especificamente que eu selecionei. Era engraçado porque... você fez a adaptação, né, Priscila? Foi você que estava encabeçando a adaptação. E era engraçado porque, às vezes, eu chegava em determinados momentos do texto e eu falava assim, é essa fala. Acho que eu até anotei aqui. Por exemplo, não era desejado que os proletas tivessem ideias políticas sólidas. É uma frase que acho que o Pedro fala, a própria narradora, né? Foi a Nívia. E aí, e as falas que tecem aí o áudio que vocês construíram, né, da peça como um todo, são fundamentais para a gente entender os pontos centrais do romance. E esse é o ponto-chave. Então, quando o pessoal for ouvir, é interessante prestar muita atenção a essas diretrizes, assim, que são as frases do texto. Né? Assim, existe uma fidelidade, um respeito muito grande ao texto, que, assim, obviamente é uma tradição de vocês, claro, né? Mas especificamente agora que a gente não está em cena, né? Não tem os outros recursos cênicos, a gente está ouvindo os passos, a gente está ouvindo os sussurros. Eu acho que isso é mais do que nunca fundamental, né? Você prestar atenção às frases, às falas, aos diálogos, principalmente as intervenções da narradora. Eu acho que isso certamente é a primeira questão. E aí eu acho que esses temas que eu selecionei são temas que abrem espaço para a gente chegar em um debate bem rico. Essa frase especificamente, né, marcar o papel era o ato decisivo, acho que abre a nossa discussão aqui hoje. Por quê? Quando a gente fala sobre o 1984, tem uma historiadora, não sei se vocês conhecem, já viram, que se chama Lilia Schwartz, né? Lilia Schwartz. E aí ela fez uma live não, ela fez uma aula no ano passado, pré-pandemia, né? Lá numa biblioteca em São Paulo, sobre 1984, a convite da Companhia das Letras, que estava fazendo uma reedição do livro, e ela deu um título à aula. O título da aula dela foi 1984 Somos Nós, é o título da aula dela. E eu acho que é isso, se a gente tivesse que dar um título para a nossa live de hoje, eu daria duas opções. Primeiro, a Revolução dos Proletas, eu acho que é uma boa forma de a gente começar, é um bom ponto. E eu roubaria esse título aí da Lilia Schwartz, eu colocaria certamente o 1984 Somos Nós, porque é isso, a cada página, a cada evento, a cada situação, a gente se identifica, a gente se vê nessa narrativa, infelizmente, né? E é algo
extremamente atual, né? Por todo o contexto político, social, sanitário que a gente está vivendo. E aí, dito isso, eu escolhi esses 3 temas porque eles, obviamente, dialogam muito, eles estão conectados entre si, claro, né? Mas o primeiro tema foi um tema que eu até utilizei no simulado para os meus alunos, que é uma frase, uma citação direta do livro, né? É uma transcrição direta do livro que diz: quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. E aí, na verdade, essa questão e esse questionamento, na verdade, tem a ver com o poder das narrativas, né? Tem a ver com a força que as narrativas têm, a nossa capacidade de criar, reinventar, remodelar, de trazer determinados elementos à tona. Durante a pandemia, por exemplo, sistematicamente a gente ficava numa oscilação entre a quantidade de óbitos por dia, né? Em determinado momento, inclusive, essa informação ela foi omitida, né, durante alguns dias. Não foi falado, né? Assim, o Ministério da Saúde não divulgou esses dados. E aí você começa tudo editado, né? Exatamente. Aí você começa a pensar quais são os impactos disso, né? Porque quem controla essa construção da narrativa, e a gente pode puxar isso, obviamente, para uma situação direta no livro, que é recriado no audiolivro também, que é a edição de determinadas notícias. Porque se eu mudo uma manchete, e daquele momento em diante todos só têm acesso àquela construção daquela nova manchete. Um exemplo, tá? No exemplo do livro ele fala sobre, e do audiolivro, né? Ele fala sobre a quantidade de ração, né? A redução lá da quantidade de chocolate e tal. Mas pode pegar até a própria pandemia como exemplo. Se em um determinado dia você diz que houve X número de óbitos, e no dia seguinte você diz que houve X menos 100, e você começa a reproduzir isso sistematicamente, daqui a pouco isso se torna uma verdade. E quem detém o poder de controlar essa informação detém, acima de tudo, o poder que se ramifica em diversas esferas, né? Que é o poder da narrativa, que é o poder de modelar, remodelar, direcionar. Quando a gente fala assim, quem controla o passado controla o futuro, na verdade é isso. É você olhar para trás, você remodelar, não, isso eu não quero que seja visto, isso eu não quero que seja divulgado, disso eu não gosto, vamos omitir. Tanto que na Coreia do Norte, né, o regime ditatorial mais hermético, né, mais fechado que a gente conhece, acontece isso. Na Coreia do Norte, eles remodelam os jornais, as manchetes dos jornais, do New York Times, não sei o que e tal, remodelando a história. Então, se você para pensar nisso, eles criam eventos que não aconteceram, né? E aí, obviamente, a população não tem acesso a outras notícias, de notícias externas, além do que o partido libera. E então, para isso, para um norte-coreano, né, é exatamente aquilo. Então, a Coreia é a grande potência, é a referência mundial, etc, etc. Então, é isso. Então, esse tema, ele fala basicamente disso, né? Assim, de controle do passado para a construção de um poder presente que vai ecoar para um futuro. Eu acho que essa sistematização das narrativas, né, quem controla as narrativas, é algo absolutamente fundamental, e a gente vê isso a todo momento, principalmente nos ataques à imprensa, concordam? Porque quando a gente fala na imprensa em elementos que rompem, de alguma forma, com essa possibilidade de controle, as artes entram também nesse cenário, né, que foram absolutamente afetadas aí durante a pandemia, estão sendo absolutamente afetadas durante a pandemia. Quem rompe com essa lógica, né, quem tem uma postura disruptiva de alguma forma, é atacado. Então, quando você ataca a imprensa, e aí a imprensa, né, é obrigada em algumas aspas, mas a imprensa constrói um consórcio de informações para divulgar isso a alguns veículos. O UOL, a Folha, o Globo, se reúnem para ter acesso a essas informações dos óbitos do Ministério da Saúde, etc. É isso, né? Assim, a imprensa vai divulgar essa questão de tentar atacar a imprensa. Isso não estou me referindo especificamente ao Brasil. A gente, claro que acaba puxando muito para a nossa realidade, porque é algo que a gente está vivendo muito diretamente, está aqui no nosso nariz. Mas se você pegar, por exemplo, o histórico do Trump, né, que acabou de sair da Casa Branca, foi exatamente isso, né? E sistematicamente e reiteradamente ele atacava a imprensa, atacava a agência de televisão, se recusava a falar, ir embora. Então, esse processo de controle, acho que é um pouco isso, né? Esse primeiro tema, ele fala basicamente disso, controle mas é interessante, né, Marcos? Quando tem uma informação que é favorável a eles, essa informação é válida quando é favorável a eles, e, ao mesmo tempo, a imprensa começa a valer. Então, é o duplo pensamento também valendo hoje em dia, né? Como a gente mostrar esse lado interessante também, né? Do livro que é tão atual, né? Hoje em dia, da mesma forma
A gente vive esse duplo pensamento e nem sabe que vive. É muito interessante, né? E sabe o que eu acho também, Priscila? E aí entra mais uma vez a potência do trabalho de vocês. Quando a gente fala, nessa citação aí que eu retirei logo, acho que é minuto 6 do audiolivro, que é essa referência aí da frase do Winston, né? Marcar o papel era um ato decisivo. A gente está falando de construir um diário, de escrever, de escrever e de se inscrever em uma narrativa, de construir a sua própria narrativa. É a gente começar a pensar num movimento de escrita enquanto libertação, né? Enquanto processo de subjetivação. Acho que é um pouco isso, né? E escrever um diário nada mais é do que escrever um passado, não é? O passado fica registrado ali. Exatamente, perfeito, Pedro. E aí eu acho que isso é importante a gente pensar, porque a ideia da escrita, assim como as artes, e vocês podem falar sobre isso melhor do que ninguém, né, com um argumento de autoridade, é obviamente algo que vai pela via do sensível, pelo afeto, para um outro lugar, para um outro campo, né, que muitas vezes esse tipo de linguagem não acessa. Não só não acessa, como quer eliminar, quer aniquilar. Não, isso aqui não é louco, né? Daí tem aquela frase que todo mundo fala, né? De artista e louco, todo mundo tem um pouco. Né? Por que você associa isso necessariamente a esse lugar, né? Então, acho importante pensar nisso, porque a escrita, dentro de um regime que não quer que pessoas existam, né? Que não quer que exista um eu, é um ato. Né? Mas você sabe que é interessante? Quando, no ano passado, eu estava pensando no livro, eu estava organizando alguns materiais de leitura, e eu me deparei com um livro do qual eu gosto bastante, que é um livro que se chama Sonhos no Terceiro Reich, né? E eu não sei se vocês têm sonhado, mas sonhar assim, de uma coisa concreta mesmo, assim, sonho do inconsciente, né? Quando você deita e dorme, não é sonho, um desejo, né? E esse livro que se chama Sonhos do Terceiro Reich me chamou muito a atenção, e durante, né, esse período de pandemia a psicologia mergulhou muito nisso, porque muitas pessoas, por exemplo, sonham, né? Que saíram e esqueceram as máscaras, sabe assim? Então, sim, eu já sonhei várias vezes. Já sonhou isso também? Eu já sonhei, eu já entrei nessa também. Então, para uma psicanalista de quem eu gosto muito, ela se chama Maria Rita Kell, ela foi fazer uma reportagem sobre esse livro, um artigo sobre esse livro a qual eu me referi agora, Sonhos no Terceiro Reich, e ela disse que quando o autoritarismo alcança o nosso inconsciente, ele alcançou a sua forma mais brutal, mais crua, vamos dizer assim. E é isso que acontece com o nosso personagem, é isso que acontece com o Winston. Né? Ao longo da obra, a gente vai depois pensar nisso, não vamos dar spoiler para o pessoal ouvir o audiolivro. Mas você acha que é possível alcançar esse objetivo? Então, é isso que eu queria dizer, porque no livro, nesse livro Sonhos do Terceiro Reich, qual é a premissa? Tá? Vou ser bem rápido, assim, para também não gastar tanto tempo nele. Apesar de ele ser muito interessante. A Charlotte Perrat, que é a autora, ela é uma jornalista, foi uma jornalista, né, alemã, e no período de ascensão do Terceiro Reich, né, ali a ascensão de Hitler e tal, até quase o final da guerra, ela começou a coletar sonhos dos alemães naquele período. Né? E aí, então, eu já estava falando disso, né, dos sonhos do Terceiro Reich, que tem um sonho específico que uma alemã qualquer, acho que é uma trabalhadora de fábrica qualquer, com qual ela sonha, e ela estava sonhando, e ela estava andando pela cidade completamente perdida, e ela se depara com cartazes, ela se depara com placas, né? Uma dessas placas é o pronome eu, ich, né, em alemão, I-C-H, ich. Cortado, sim, proibido. É proibido, eram listas de palavras proibidas. Então era mais ou menos assim, era proibido você dizer eu. Mas, na verdade, obviamente, isso dentro do campo do simbólico é proibido existir, né? É proibido ser. Não existe eu dentro desse processo do totalitarismo. Né? Existe um nós, existe um todo, existe uma massa que é dirigida, e aí entra o cenário do grande irmão. Então, acho que nesse campo do sensível, quando a gente fala sobre, especificamente, né, sobre a arte, sobre a escrita, sobre esse movimento que o nosso camarada, né, o nosso Winston faz, de parar, sentar e escrever, é um movimento de resistência, é um movimento de libertação, não sei o que vocês acham. Mas o meu questionamento em relação ao sonho, em relação a ser possível chegar tão fundo a controlar, eu digo isso porque tem uma parte do livro que não entrou no podcast, que foi uma dor ter que tirar, mas pelo tempo não tinha opção e eu precisei cortar, porque já tinha essa questão do sonho, logo em seguida com o Winston, quando ele sonha com a Júlia e ele se revela, todos achavam que ele já estava curado e ele se revela através do sonho, né? O sonho, ele é muito revelador. Sim. O sonho diz muito sobre o que você acredita, o que você pensa, por mais que você não acredite, você pode me dizer muito mais em relação a isso, mas assim, eu acredito... Não, vai lá, vai fundo. Mas,
por mais que você não saiba que pensa determinadas coisas, aquilo ali pode vir através de um sonho e você se revelar, né? E acontece com o personagem, eu esqueci o nome dele, é o pai das crianças logo no início. Não sei se é o Simon. Isso, eu ia falar exatamente isso. O vizinho, isso. O vizinho dele. E aí, no momento em que ele é preso pela Polícia das Ideias, porque a filha denunciou ele, porque no sonho ele disse que odiava o grande irmão. Exatamente. E em sonho ele disse aquilo. E é muito interessante. Né? Ele falou dormindo que odiava o grande irmão, a filha ouviu e denunciou o próprio pai. E é interessantíssimo esse momento, porque ele diz pro Winston o seguinte, ele fala, se eles me prenderam, eles têm razão. Eu estou realmente errado, eu não devia ter feito isso. Então, ele não aceita nem, ele não tem nem uma fala de pedido de desculpas, de nada, ele aceita aquilo ali. Ele está errado, o partido sempre está certo. Então, mas no fundo, ele odeia o grande irmão, porque também tem uma fala que diz isso, né? Sim. No fundo, todos nós odiamos o partido. Então, eu acho que no sonho a gente não tem como não deixar de alguma forma, em algum momento, sempre tem uma brecha, Priscila e Pedro, sempre tem, né? Aquilo que a gente tenta recalcar, vou entrar em vocabulário um pouco psicológico, né, agora nesse momento, mas porque e a gente entrou de uma forma bastante natural, inclusive no segundo tema, né? No segundo tema que eu selecionei, a gente vai conduzindo, tá vendo? Isso chama sintonia. A gente nem se falou e a gente começa a conduzir, a conversa flui, muito maravilhoso. E aí, nessa parte aí que você citou, que ele fala assim, naquela noite o Winston sonhou com a sua mãe. O sonho tem um lugar fundamental, essa fala ela é dita, né, no audiolivro, o sonho tem um lugar fundamental, principalmente em um contexto autoritário, por conta disso que eu mencionei agora. Sempre há brechas de escape. Por mais que a gente tente controlar, por mais que a gente tente negar. Freud tem um texto, né, que fala sobre a negação, é um texto, inclusive, bastante interessante, que... Vou resumir, tá? Quando a gente tenta negar muito alguma coisa, e Freud fala isso, que ele estava em atendimento e o paciente sinaliza assim, eu saí com uma mulher, mas essa mulher não era minha mãe, não. Ninguém falou da mãe, ninguém mencionou mãe, ninguém trouxe à tona mãe. Mas quando você vira e fala, essa mulher não era minha mãe, é um movimento de negação, uma brecha que o seu inconsciente encontra para, pum, tá ali, é a mãe. Né? Entende? Então, assim, quando você faz essas associações do não quero, não vou, não tem pandemia nenhuma, não tem vírus, etc., você entra nesse cenário da negação total e absoluta, essa, obviamente, é uma brecha no inconsciente que nos faz acessar, talvez, essas verdades mais profundas que a gente tenta tanto recalcar, né? Que a gente tenta tanto esconder. Sabe aquela coisa que a gente tenta jogar para debaixo do tapete? E aí isso vem à tona. Isso vem à tona no sonho, isso vem à tona com as angústias, isso vem à tona de inúmeras formas, em inúmeros contextos, né? Sim, sim. E no final, o Winston, ele tem esses dois momentos, né? Ele tem, no áudio, pelo menos, que nós colocamos, esse primeiro momento do sonho com a mãe, que ele lembra de um passado que ele não sabe nem se é verdadeiro ou se ele já está distorcido, de uma certa forma, né, pelo tempo, pela história que é reinventada o tempo inteiro. E depois, no último momento, que é quando ele sonha com a Júlia, né? E ali o O'Brien vê que não conseguiu atingir o objetivo dele principal, né? Exatamente. E aí eu acho que é isso, brechas, né? A gente construir brechas, a gente pensar em brechas. Sabe que é interessante vocês terem falado isso da destruição das palavras, né? Porque isso vai muito ao encontro do que a gente estava falando agora há pouco dos sonhos, né? Mas daquela nossa primeira discussão sobre aquela fala, né? Do marcar o papel, era um ato decisivo e tal. Porque você imagina, como é que você vai existir se você não tem as ferramentas específicas para se expressar? Ele usa o adjetivo bom, inclusive. Vocês trouxeram isso para o áudio, né? Ele usa o adjetivo bom e desbom, né? Ele fala isso. Então, como é que você vai nomear algo? Como é que você vai trazer uma nomenclatura para algo se você não sabe o que é aquilo? Né? Se você não sabe nomear aquele sentimento, aquela angústia, aquilo, né? O que você está vivendo, a opressão. Então, isso é muito importante pensar como a língua, e a gente volta para aquele lugar de poder. Como que a língua é um instrumento de poder, e a gente sabe disso até hoje, né? A gente começa a pensar nessas relações das línguas. Inclusive, se a gente pensa nisso mais... Vou só bem breve nisso. Se a gente pensa em uma relação linguística entre
a própria língua portuguesa, né? O Brasil e Portugal. Os Estados Unidos e os ingleses, né? Que os ingleses até hoje acham que o inglês correto é o inglês falado na Inglaterra, né? No Reino Unido, né? De uma forma geral. Para eles, o inglês dos Estados Unidos é muito poluído, é muito cheio de gírias, muito... E aí ele não, ele tem aquela pompa, não sei o quê, rainha, tá. E no nosso caso, a mesma coisa, né? Se a gente pensa, existe um nariz em pé dos portugueses em relação, imagina, Camões, não sei o quê e tal, existe uma questão isso. Então a língua, mais uma vez, já cai naquele instrumento de poder. E aí o sonho, além de ser aquela brecha para o inconsciente, a formulação de um sonho, ou seja, formular o que você sonhou. Poxa, eu sonhei, aquele exemplo que eu dei, né? Eu sonhei com cartazes espalhados pela cidade, uma placa com o pronome eu riscado. Eu não existo, é proibido dizer eu. Não existe eu, existe nós. Então, quando você formula isso, já começa a ter a acessar aquilo. Só que você não tem os instrumentos linguísticos para fazer isso, para acessar esse lugar, tudo vai para água abaixo, né? À medida que você vai diminuindo o número de palavras que você tem como opção para usar, o seu pensamento vai sendo limitado também, né? Você não tem como se expressar. E é o que ele diz, aí o pensamento crime é literalmente impossível, porque você não tem nem palavras para conseguir ter um pensamento crime, né? Exatamente. Mas a gente podia entrar no terceiro tema, falar um pouco sobre a questão do que eu vejo aqui, terceiro, o sentimento de ódio no mundo contemporâneo. Eu acho que esses três temas eles amarram bem essa discussão, né, essa nossa fala aqui que a gente teve, no sentido de, já que a gente está falando de 1984, vamos pegar a onda aí do Big Brother, né, pegar a onda ali que a gente tem desse grande irmão, porque essa ideia do ódio também é muito presente. E temos isso no nosso Big Brother, né? No programa da televisão mesmo, assim, né? Principalmente no linchamento, né? Na cultura do linchamento, isso que aconteceu essas últimas semanas, na verdade, não sei se vocês assistem, mas a internet repercutiu, né, muito com isso, desde a saída daquele rapaz Lucas, e depois o que aconteceu com a Carol Conká, né? Que foi olha só, o ato falho, né? Foi eliminada, né? Com, acho que foi 99%, e aí ontem o Projota, sei lá, com 90 e tantos % também. Isso abre um espaço, ainda mais para esse conceito de rede, né? Isso abre um espaço muito expressivo para a gente pensar nesses linchamentos e principalmente nos linchamentos virtuais, né? É muito comum e é muito recorrente a gente começar a utilizar muitas vezes uma suposta, né? Um suposto, na verdade, anonimato que a internet nos traz, e vestir essa máscara e ficar ali, né, assim, e xingar. Mas essa questão do ódio me lembra muitas experiências de linchamento que o próprio Grande Irmão promove, né? De aparecer, de transmitir, de incentivar. Tem uma frase do Victor Hugo, no Último Dia de um Condenado, uma frase da qual eu gosto muito, que ele fala: a primeira cabeça que a guilhotina corta abre o apetite do povo. Eu acho essa frase tão emblemática, né? Eu acho ela tão expressiva, porque é exatamente isso, né? A primeira cabeça que a guilhotina corta abre o apetite do povo. E é isso, nessa questão de linchamento, quando você transmite, no livro, né, especificamente, né? Quando você transmite esse linchamento, e tem uma parte lá que o cara fala assim, não sei o que, quando amarram os pés, não sei o que, é uma tortura, né? Assim, quando ele fala, não sei o que, eu gosto quando a língua fica para fora, não sei o que, não tem uma coisa assim que ele fala isso. Então, isso abre um espaço muito pesado, né? Eu diria, para isso tudo que a gente está vivendo, que é todo esse processo, né? Eu acho que pegar essa experiência do Big Brother é muito pontual, porque muitos assistem, obviamente. Eu não estou dizendo que eu concordo com Carol Conká, nem acompanho a carreira de Carol Conká, não tenho, nem do Projota, então não me interessa. Mas o ponto é exatamente a repercussão disso, o Nego Di, etc. Às vezes o Nego Di sendo ameaçado de morte, o filho da Carol também sendo ameaçado de morte, isso aqui e tal. Todo esse processo, na verdade, evidencia esse lixamento virtual e vem tudo à tona, né? Vem à tona, todos os preconceitos, todo o racismo, né? Muitas questões, todo o classismo, tudo isso acaba vindo nesse movimento, e eu acho que a internet é transmitido, né? Isso transmitido aí ao vivo e colocado, etc. E é muito o que eles falam até no próprio Big Brother, né? O efeito manada, porque é o que eles colocam, se eu não me engano, na primeira narração que a gente fala sobre os 2 minutos de ódio, que o livro diz, né, que você tá ali nos 2 minutos de ódio sem querer estar ali, mas de repente, quando você se dá conta, você já foi dominado por aquela emoção e você já tá xingando sem que precisar fingir mais. Aquilo ali já é parte de você. E você já tem vontade de esmagar o rosto de alguém com uma marreta. Então, assim, é muito pesado, né? Exatamente é um momento muito pesado.
usado ali daqueles 2 minutos de ódio, que você é contaminado querendo ou não. Exatamente. E tem um pouco disso, né? Dessa energia que acaba contaminando. E é um efeito manada. A galera vai no fluxo. E será que... Não sei, uma pergunta agora. Você acredita que o ódio pode ser utilizado como controle social? Com toda certeza. Pedro, essa aí eu não tenho nenhuma dúvida. Eu digo assim, com toda certeza. Inclusive, é interessante vocês trazerem isso à tona, né? Porque quando a gente pensa, quando a gente junta essas duas coisas, né? As massas com o ódio, isso abre precedentes bem graves, né? Criminosos ao longo da história. Vou entrar de novo em um conceito, também a ideia não é aprofundar tanto os conceitos, mas é importante apresentar também para quem está assistindo, inclusive para usar como referência na redação. Eu queria caminhar já para essa parte final, amarrando a partir disso, tá? Vou chegar nesse ponto. Mas unindo esses dois conceitos, né, a psicologia das massas, lá do próprio Freud mesmo, com essa questão do ódio que a gente está dizendo, a Hannah Arendt tem o próprio conceito dela de banalidade do mal, né, no caso dela do Eichmann, em Jerusalém, em que, resumindo muito resumidamente, tá? Unindo dois conceitos. O que Lacan chama de paixão pela instrumentalidade. O que é paixão pela instrumentalidade? É a paixão subjetiva de ser utilizado como instrumento, né? De você decide aí por mim, não quero pensar, não, escolhe você aí, não quero... E aí, automaticamente, vem essa figura desse pai autoritário que vai lá e escolhe, né? E acaba direcionando de alguma forma, né? Então vamos aqui, então vamos ali e tal, e vai direcionando todo esse processo. E no caso, quando a Hannah Arendt fala da banalidade do mal, ela fala fundamentalmente do Eichmann, né, do Adolf Eichmann, que era um burocrata do nazismo, né, do partido. Né? Ele era absolutamente um burocrata que assinava papéis, etc. E que defendeu, né, que ele, na verdade, diretamente não matou ninguém. Que ele não foi lá, né, diretamente, não matou ninguém, e que ele simplesmente estava cumprindo ordens. E é isso, na verdade, que você discute, né, quando você perde a perspectiva crítica de analisar, ler o que você está fazendo e simplesmente fazer. Não, aqui, eu vou fazer e tal. Então, essa ideia da massa, né, essa noção de ser conduzido e de ser levado, vem muito à tona. E, obviamente, o ódio, Pedro, com certeza, vem à tona nisso, porque você escolhe determinados grupos, e ao longo da história a gente sabe muito bem quais são os grupos que foram perseguidos, e são perseguidos até hoje, apesar de muitos tentarem negar isso, né? E aí vem toda uma questão de, como eu falei agora há pouco, né? De raça, de classe, de sexualidade, e aí vem muitas questões que surgem nesse processo que tentam ser eliminadas, né? Que você tenta, evidentemente, construir um discurso para aniquilar, né? Essa é a ideia, né? Aniquilar. Eu acho que esse é o ponto central. E, na verdade, caminhar para esse ponto final, né, aqui do nosso papo, eu acho, pensando especificamente na UERJ, né? Como é que a gente amarra essas informações? Eu abri a live dizendo que eu gosto tanto do vestibular da UERJ, e eu gosto mesmo, assim, eu tenho muito respeito por todos os professores da UERJ, todo mundo que está envolvido na preparação do vestibular, nos temas que são cobrados, na possibilidade de dar ao aluno uma chance, né, de ter um olhar crítico, uma redação que é valorizada. E aí eu queria amarrar isso, Priscila e Pedro, pensando especificamente na prova, né, na prova que os nossos alunos vão fazer, que o pessoal vai fazer aí. Por quê? Acho que eu já acabei dando algumas dicas, né, em relação, vou ser muito breve, mas acho importante fazer essas pontuações. Primeiro, em relação ao modelo da prova da UERJ, ao modelo da redação da UERJ, que é diferente da do Enem. A UERJ, ela não cobra proposta de intervenção, esse é um ponto importante. Inclusive, a correção da UERJ, ela critica justamente esse modelo tão engessado do Enem, né? Esse modelo tão fechado, vamos dizer assim, esse modelo tão rígido do Enem, com propostas conectivas aqui e acolá. A UERJ quer uma redação que vai na contramão disso, né? Ela quer um aluno que consiga... Aquilo que a gente falou do eu que não existe, a UERJ não. A UERJ quer um eu que existe. Ela quer um aluno que vai ingressar no ensino superior, em qualquer curso. Um aluno que seja crítico, que seja pensante, que consiga se colocar no texto, que consiga escrever e se inscrever nesse texto. Eu acho isso fundamental. Então, nesse aspecto, é importante a gente ter em mente que a UERJ valoriza muito esse tipo de redação. Muito. Além disso, em relação ao próprio livro, vale essa observação também que não se espera do candidato, em hipótese alguma, uma resenha crítica do livro. Então, não é para você fazer uma resenha do livro. É isso que a gente está falando aqui, colocando os episódios, falando... Você vai fazer Você vai fazer um texto dissertativo argumentativo sobre o tema que lhe for proposto. Só que, esse é o diferencial que a correção da banca sinaliza. Os candidatos que conseguem fazer um uso crítico do texto, ou seja, que conseguem trazer o livro para a redação, que conseguem trazer o livro para os argumentos,
ilustrar como referência, etc., certamente eles têm uma nota diferenciada. Isso é bem visto, né? Vamos colocar isso dessa forma. Então, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Então, isso significa que o livro é, sim, um elemento diferencial. Isso significa que, não vou ler, não vou saber de nada, eu vou no escuro e tal. Quem não utilizar o livro não vai tirar 0, obviamente. Mas a gente não quer isso. A gente quer que o aluno consiga, evidentemente, ter uma nota de destaque. A gente está mirando nisso. Então, qual é o cenário ideal, que eu acho, né? Principalmente para aqueles que ainda não leram, não entraram em contato com a obra, que vão entrar nessas lives aqui que vocês estão fazendo aqui no palco. A minha sugestão é ouvir o audioteatro, e a gente escuta muito isso no presencial, que assim, muitos alunos não leram, vocês devem ouvir isso também, muitos alunos não leram o livro e vocês são uma porta ali, abre e aí depois eles leem, né? E aí eles já guardam aquelas referências, e aí talvez pela encenação, alguma coisa chega, né? E fala assim, cara, gostei. Uhum. Ou então quem leu vira e fala assim, agora eu entendi, né? Então assim, agora eu entendi o que aconteceu e tal. Então, para quem não leu, a minha dica, eu já li, né, o livro, obviamente, e já ouvi o audioteatro, mas vou ouvir de novo. Então, para quem não leu, eu sugiro ouvir e ler, né? O áudio tem 1h10. Eu acho exemplar, eu acho assim, emocionante, eu acho forte, então recomendo muitíssimo. E não é porque eu estou na frente de vocês, obviamente, que eu estou falando isso, todo mundo sabe, né, do meu posicionamento em relação ao trabalho de vocês, então eu faria esse movimento. Ouvir o áudio e ir à obra. Quem já leu, pega a obra e vai para o áudio, né? E aí tenta, a partir disso, porque como a gente falou, né, no início, a adaptação ela é muito fiel e os trechos que foram colocados são trechos chave. Você vê, todos os temas que eu levantei aqui para a gente discutir na nossa live, eles foram tirados a partir de falas, de pontos exatos das falas do texto adaptado. Então é importante ter essa referência de que não é aleatório, não é uma adaptação livre, muito pelo contrário, né? É o texto do livro, e isso vai, obviamente, facilitar a compreensão, né? Agora, Priscila e Pedro, está na hora de fecharmos a live, eu acho, já vou fechar para isso. Voltando ao início, eu queria que vocês falassem para o pessoal, já que eu estou falando, fazendo essa propaganda aqui, que vocês falassem de novo aquilo lá do comecinho, pode ser até de uma forma mais resumida, claro, mas como é que o pessoal ouve? Como é que o pessoal acessa? Como é que a gente faz isso? Então, é só entrar no site palcoliterariodigital.com.br. Inclusive, a minha dica é, na véspera da prova ou no momento de ir até a prova, escutem mais uma vez o áudio. A caminho da prova você pode ouvir na manhã que você vai fazer a prova para relembrar aquele conteúdo. Escutem agora e escutem na véspera da prova, antes de ir para a prova, porque vai facilitar. Tá super emocionante, gente. Tá bem legal. Tá muito. E ao longo dos próximos... falando não, tá bem legal. Então deixa que eu falo, Pedro, porque tá realmente muito emocionante. Palco Literário Digital, onde a literatura ganha vida.